O meu ex-marido casou com várias Teresas. E não estou a dizer que fui traída, se fui, nunca soube, e não é sobre isso que eu venho falar neste vídeo. Peço desculpa se vocês acharam que vinham aqui ao engano para ver uma história de vida trágica e triste. Eu só estou a falar das mudanças que eu tive em mim ao longo do nosso processo, enquanto nós namorávamos, enquanto nós casávamos e mesmo durante o divórcio. Porque nós não somos as mesmas pessoas. Eu não sou a Teresa que era quando ele me conheceu, não era a Teresa que fui durante a época do casamento, e estou muito longe de ser qualquer uma dessas versões hoje em dia, porque as pessoas crescem, evoluem e isso faz parte da vida, e ainda bem. E é sobre isso que eu te quero falar hoje. Anda daí, que eu tenho muito para te contar. O meu ex-marido, quando nós nos conhecemos, aliás, nós éramos amigos primeiro, antes de começarmos a namorar, ele conheceu uma versão da Teresa que era muito rigorosa. Aliás, eu era chefe dele na altura. Era uma versão de mim muito ambiciosa, ou seja, eu queria crescer na carreira, eu queria acabar o meu curso, eu estava a editar o meu terceiro livro nessa altura, ou seja, havia todo um leque de coisas a acontecer que faziam de mim realmente aquela jovem, não é? Ambiciosa, que queria alcançar o mundo. Era uma versão minha, até me ficar mais idêntica ao que eu sou hoje, porque eu acho que essa parte de mim nunca morreu totalmente, e eu era essa pessoa, não é? E era essa pessoa que trazia aquela inovação, aquela pessoa que tinha aquele tchanã diferente, aquela pessoa que se preparava para tudo e mais alguma coisa. Depois da faculdade, não é? Tipo, ele teve que conhecer uma Teresa um bocadinho diferente, uma Teresa que se teve que adaptar à realidade, que era não arranjar trabalho na área, não é? Lidar aqui um bocadinho com a frustração de ter que trabalhar num call center em telemarketing, que era uma coisa que, apesar de eu já fazer há muitos anos, porque sempre trabalhei e estudei, como vocês sabem, me deixava frustrada, não é? Porque tipo, estudei tanto, trabalhei tanto e fiz tanta coisa, e agora tipo, de repente não tenho nada, porque eu deixei um cargo que tinha como auditora de chamadas para terminar o curso. E no final do curso, ou seja, não tinha nem um emprego relativamente bom como auditora de chamadas, não é? Nem tinha um trabalho na minha área de formação em ciências da comunicação, ou seja, tive que voltar novamente a estar caseiro. Ele teve que lidar com uma Teresa muito frustrada, uma Teresa que de repente não tinha os sonhos dela, não tinha como alcançar os sonhos dela, uma Teresa que estava completamente perdida e uma Teresa que não sabia por onde começar a fazer o que tinha que ser feito. Nessa altura, pronto, acabámos por casar, não é? E as coisas realmente tornaram-se piores, no sentido que foi quando eu comecei a ter as minhas, e eu já devia ter desconfiado nessa altura, não é? Crises da ansiedade. Tive um início de um pequeno AVC, que acho que os médicos agora chamam isso de ET, ou seja, tudo isso mexeu muito comigo. Tive o problema do aumento do peso, ou seja, a minha autoestima estava mesmo de rastos. Ou seja, eu não tinha um corpo bonito, eu não me sentia bonita, eu não tinha trabalho, porque entretanto tive que me ir embora porque eu não aguentava as crises de ansiedade. Eu não me sentia profissionalmente boa, não é? Porque não conseguia arranjar trabalho na minha área. A única coisa que eu tinha de me agarrar era ao blog, não é? Foi quando eu comecei a trabalhar mais afinco no blog, porque era a única coisa que eu tinha onde podia desenvolver as minhas competências na minha área de formação. E foi realmente, eu acho que a época mais triste da minha vida foi quando estive casada. Não porque estava casada, atenção, eu quero acreditar que nós tínhamos um casamento feliz, pelo menos eu era feliz com o casamento, não era feliz com o resto da minha vida. E se calhar também em parte foi isso que acabou por destruir um bocado o casamento, não foi este fosso autodestrutivo em que eu entrei por todos estes fatores externos e internos que transformaram completamente a minha vida e transformaram completamente a pessoa que ele conhecia. Ou seja, obviamente eu tenho noção que eu não era a pessoa por quem ele se apaixonou, e claro que nós mudámos, mas eu mudei muito em vários aspectos, físico, psicológico, etc. Ou seja, ele aqui teve casado com uma Teresa um bocadinho destrutiva, um bocadinho frustrada, um bocadinho era a favor, mas muito frustrada, muito desmotivada, sem rumo. Ou seja, eu tinha noção, eu não tinha rumo e não sabia para onde é que havia de começar. Depois disso, quando veio o divórcio, acabou por ser uma chapada, não é? Uma maneira de eu acordar para a vida e de fazer mais por mim.
Não vou dizer que sofri muito com o divórcio, porque não sofri, ou seja, estava tão preocupada com a questão da minha carreira, do meu corpo, de todas estas mudanças, que para mim, e eu posso assumir, e parecendo fria, foi um alívio o divórcio, porque eu pude me reencontrar novamente, pude ter tempo para mim, sem ter que me preocupar em ser a Teresa, ser a esposa, tentar ser aquela boa profissional que eu sempre imaginei que seria, não é? Tipo, aquela ideia, né, de chegar a casa, querido, honey, I'm home, não é? Tipo, vir um dia de trabalho com um fato super elegante, depois de ter feito não sei quantas entrevistas a gente famosa, que nunca nada disso aconteceu, não é? E foi uma excelente maneira de me reencontrar. Foi também quando finalmente o meu problema, eu não vou entrar em detalhes aqui, que é um problema hormonal que eu tenho, ou que eu tive, que ainda tenho, mas que já está mais controlado, começou a reverter, ou seja, comecei a perder peso, comecei a ganhar um bocadinho mais de autoestima, comecei a dedicar-me ainda mais ao blog, depois consegui ganhar coragem para procurar um part-time, novamente em telemarketing, que não consegui encontrar nada na minha área, porque isto depois também já tinha estado parada, já tinha tipo carne fresca no mercado, ou seja, isto criou aqui uma bola de neve muito, muito negativa e muito má para mim, profissionalmente nessa altura, e foi aos poucos que eu fui começando, fui mudando de call centers onde estava a trabalhar, fui mudando de entidades até que cheguei realmente depois à parte dos intermediários de crédito, onde gostei bastante e onde senti que realmente cresci e onde senti que a minha vida realmente estabilizou e que eu encontrei realmente a minha essência, ou seja, eu entendi o que é que queria fazer, entendi que era o blog que eu queria levar para a frente, eu entendi que não havia problema nenhum em trabalhar num call center, a fazer seja o que for, porque era a minha fonte de renda enquanto o blog não me sustentava. Aliás, o blog nunca me sustentou a 100%, infelizmente, mas também acho que nunca deixaria, porque é importante a gente sair, conviver e falar com outras pessoas. Pronto, eu gosto dessa parte e realmente houve aqui, pronto, um crescimento muito grande da minha parte. Isto a propósito de quê? Durante todo este processo, e posso-vos dizer que o meu processo de divórcio durou 10 anos a ser concluído, ok? Não foi uma situação muito agradável, não foi uma situação muito boa. Eu tive aqui desde que ele saiu de casa e que eu saí de casa também, porque eu depois não fiquei naquela casa, santa paciência, peguei nas minhas coisas e vim-me embora. Eu mudei tanto, em tantos aspectos. Voltei a estudar, voltei a ter vários trabalhos, como vocês sabem, trabalhei como administrativa, fiz uma pós-graduação, ou seja, eu reencontrei realmente aquela Teresa, porque eu percebi que o meu verdadeiro eu não é só ficar ligada a um trabalho, mas sim crescer, estudar, fazer coisas novas, fazer coisas boas, fazer coisas bonitas, ou seja, tudo que eu sou, ou seja, foi um culminar dessas várias situações e dessas várias aprendizagens que eu tive relativamente a esse assunto. Por isso, sim, o meu ex-marido conheceu várias versões de mim, várias Teresas. Conheceu uma Teresa ambiciosa, uma Teresa bonita, uma Teresa que, pronto, fisicamente tinha tudo no sítio. Conheceu uma Teresa que era orgulhosa, conheceu uma Teresa que era altiva. Depois conheci uma Teresa realmente que se autodestruiu em parte, não é? Porque, pronto, foi a questão hormonal, foi a questão de descobrir que dificilmente poderia ter filhos, por exemplo. Foi a questão de tudo isto a mexer comigo, não é? Não que eu quisesse ter filhos, isto já é outra questão para outro vídeo, porque nunca quis ter, mas o saber que deixava de ter a possibilidade é um bocado assustador, no sentido de eu não tenho hipótese de poder mudar de ideias agora. Felizmente nunca mudei de ideias, estou muito confortável com isso, eu já vos disse, isto é assunto para um outro vídeo, mas foi aqui, ou seja, todo um mix de situações que me levaram realmente aqui um bocadinho à autodestruição, mas que eu precisei de lidar com essa autodestruição para efetivamente me divorciar e perceber que eu estava tipo num poço sem, ou seja, que ia continuar a cair se não pusesse travão e que tinha que fazer alguma coisa por mim, e divorciar-me com você foi a melhor coisa que me aconteceu nesse sentido, porque realmente eu redescobri-me, comecei a lutar por mim, pelas coisas que eu realmente valorizo, pelas coisas que eu realmente quero, e graças a Deus, ainda bem que ele conheceu estas Teresas todas, porque senão eu hoje, se calhar, muito provavelmente não estaria aqui a fazer este vídeo tão pessoal e tão sentido, na medida que não faz mal a gente mudar, não faz mal a gente crescer e não faz mal nenhum nós às vezes deixarmos alguém para trás
só porque pensamos que gostamos dessa pessoa. Existem amores que duram para sempre, sim, felizmente este não era um deles, mas às vezes nós precisamos tirar algumas pedras da nossa calçada para pormos lá novas que se encaixam melhor em nós mesmos. Essa reflexão que eu quero te deixar hoje. Eu peço desculpa pela qualidade da luz, mas isto, sábado de manhã é o único dia que eu tenho livre para gravar, então eu tenho que aproveitar todas as situações. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Se gostas deste tipo de conteúdo, eu tenho certeza que vais gostar muito de conhecer o blog. O link vai estar ali embaixo na descrição. Segue-me por lá, que lá temos conteúdos novos todos os dias. E se gostaste do vídeo, já sabes, deixa o teu like, subscreve o teu canal, e se passaste por uma situação semelhante de reviravoltas na tua vida, qual foi a tua maior aprendizagem com elas, e qual foi o momento-chave, o momento de virada, né, na tua vida, para que as coisas começassem a melhorar e a tornar-se mais bonitas. Por hoje eu vou ficar por aqui, fica bem? Tchau!